Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à terceira e última parte da nossa aula da disciplina online Fundamentos da Língua Portuguesa da Universidade Unipac. Eu sou Cíntia Souza e vou trabalhar com vocês agora nessa parte final as mudanças do nosso acordo ortográfico, ou seja, quais foram as mudanças que a nossa língua portuguesa sofreu. Por que aconteceu essa mudança? O que acontece? Nós temos vários países que utilizam a língua portuguesa como língua oficial. E algumas particularidades eram diferentes em cada região. Então, o que esse novo acordo fez? Ele tentou minimizar essas particularidades, ou seja, tentou deixar a língua portuguesa nesses países mais parecidas, não é? Então, qual que é a ideia desse novo acordo ortográfico? É uniformizar as regras ortográficas, ou seja, aqui no Brasil, que nós temos o português como língua oficial, terá as mesmas regras de Portugal, ok? Da Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, e também para reduzir essas diferenças ortográficas, porque aqui tem trema, em Portugal não tem, e vai ter alguma alteração na língua escrita. A língua falada, ela não teve a questão de interferência, porque a língua falada leva muito em consideração a variação linguística, né? Então é difícil você ter uma uniformização da língua falada. Tanto é que dentro de um mesmo país nós percebemos a língua portuguesa diferente de um carioca, de um mineiro, de um paulista. Então a língua falada, ela é muito difícil de se uniformizar, diferente da língua escrita, ok? A língua escrita nós conseguimos fazer essa uniformização, porque nós temos as regras para escrever. Então, vamos ver aqui quais foram essas regras do novo acordo ortográfico. O que mudou? Primeira regra que nós temos é o nosso alfabeto. O nosso alfabeto, nós tínhamos aqui, 23 letras, e agora o nosso alfabeto passa a ter 26 letras. Por que ele passa a ter 26 letras? Porque as letras K, W e Y agora fazem parte do alfabeto de língua portuguesa, ok? Então, se perguntarem para vocês, K, W e Y não fazem parte da língua portuguesa, é uma alternativa falsa, porque com a mudança do novo acordo ortográfico, essas letras fazem parte do nosso idioma. Outra questão que nós tivemos muita mudança, a questão da acentuação. Então, nós temos aqui, primeira regrinha que eu acho que todo mundo deve ter decorado já, a questão do trema. Então, não existe mais tremas em palavras da língua portuguesa. Mas temos uma observação aqui, lembrando, o que é o trema, né? É aqueles dois pontinhos em cima do U. Lembrando que em palavras estrangeiras o trema continua. Então, se a palavra veio do inglês, do alemão, continua o trema. O trema, ele só não é mais utilizado nas palavras de origem portuguesa, ok? A gente não tem mais aqui a diferenciação do acento. Então, lembra que eu tinha a diferenciação do acento aqui, do para verbo com para preposição? Eu não tenho mais essa diferenciação. Como que vai ficar essa diferenciação? Vai ter que ser pelo contexto, ok? Porém, prestem atenção. O acento diferencial, quando distingue tempo verbal, ele continua. Como assim? Ele tem, sem o acento, significa singular. O tem com acento significa no plural. Eles têm. Não modifica a pronúncia, mas a escrita é modificada. Então, ele convém, acento agudo. Eles convém, acento circunflexo, ok? Então, o acento que diferencia tempo verbal, ele continua.
Porém, prestem atenção. Se esse for um acento circunflexo e ele estiver em palavras que terminam na terceira pessoa do plural, aqui, como o em, o que acontece? Ou, esse acento não existe mais. Então, por exemplo, aqui, ó, enjolei, não tem mais o acento. Outra questão que caiu aqui, ó, paroxítonos com os ditongos abertos, ei, e oi. O que são paroxítonas? Paroxítonas é quando a sílaba tônica é essa aqui, ó, antepenúltima, ok? Então, o que aconteceu? O meu acento caiu. Vamos aqui na sequência. Oxítonas terminadas. Oxítonas. O que são oxítonas? Quando a sílaba tônica é a última. Então, olha aqui, ó. Chapéu, papéis, heróis. Então, se eu tenho oxítonas com ditongo aberto, eu e oi, significa o quê? Que o acento continua. Então, chapéu continua, papéis continua, herói continua. Paroxítonas com i ou u tônico depois de um ditongo. Então, perderam o acento. Então, olha aqui, ó. O que são paroxítonas? Quando a minha antepenúltima sílaba é a tônica, ok? Então, se ela vem, eu tenho o i e o tônico, e depois vem um ditongo, ou seja, vem depois de um ditongo, significa o quê? Que esse acento não existe mais. Oxítonas terminadas em i ou u, seguidos ou não de s. Continua o acento, ok? Então, vamos aqui na sequência. O hífen. O hífen talvez é o que dê mais dor de cabeça pra gente, porque são várias regrinhas, e essas regrinhas a gente só vai aprender com o tempo. Então, por isso que vocês precisam ter uma gramática do lado, para que a gente não possa cometer erros. Então, vamos ver aqui, ó, palavras que têm o prefixo terminado em vogal diferente da vogal que inicia o segundo termo, o hífen não é empregado. Então, olha aqui, ó, eu tenho a palavra coedição, terminou com o, começou com e, edição. Então, eu não tenho hífen, porque são vogais diferentes. Então, olha aqui, ó, extra-escolar, terminou com A, escolar começa com E. Não tem hífen, porque são vogais diferentes. Então, lembre-se, se eu tenho um prefixo, o que é o prefixo? É uma parte da palavra que eu acrescento antes do radical. Então, olha aqui, ó, o co, o extra, o infra, o semi, o semi, são todos prefixos. E se eu finalizo esse meu prefixo com uma vogal diferente da vogal que começa a outra palavra, então não tem hífen. Eu vou empregar o hífen quando eu tenho esse prefixo e logo na sequência a palavra é iniciada por H. Então, olha aqui, ó, super-homem. Por que eu coloquei hífen? Porque começou com H. Anti-higiênico. Por que eu coloquei hífen? Porque começou com H. Agora, nós temos aqui uma mudança. Quando o meu prefixo termina em uma vogal e logo na sequência a palavra começa com R e S, o que vai acontecer? Eu vou dobrar essas duas consoantes. Então, olha aqui, ó, neorrealismo. Por que eu vou colocar neorrealismo com 2 R's? Porque eu terminei com vogal e depois começava com R. Então, se eu tenho essa aqui, regrinha, eu acrescento outro R. Ultrassom. Então, olha aqui, ó, vogal, consoante S. O que eu vou fazer? Tirar o hífen e dobrar a letra S, ok? Palavras cujo prefixo termina em vogal e a primeira letra do segundo termo começa com as consoantes diferentes de R e S, ou seja, eu não tenho hífen, ok? E eu não vou dobrar as vogais. Lembrando, então, que eu só dobro as vogais R e S, ok?
Então, pseudo professor semicírculo eu não vou modificar. Por que que eu não modifico? Porque eu não tenho R ou S na palavra subsequente. Vamos ver aqui, ó. Palavra cujo prefixo termina em vogal e a primeira letra do segundo termo começa com a consoante diferente de R e S. O hífen não é empregado, o que eu acabei de falar para vocês. Palavras cujo prefixo termina com a mesma vogal que começa o segundo. O que que a gente vai fazer? A gente coloca um hífen. Então, se eu tenho a palavra aqui, um prefixo que começou com a vogal O, e a palavra na sequência também começa com a vogal O, significa que eu preciso colocar hífen. Então, vogais idênticas, a gente separa por hífen. Então, olha aqui, ó. Micro-ondas, como que era? Como que agora é? Com hífen. Anti-inflamatório, com hífen. Micro-ônibus, era assim, agora ficou com hífen. Palavras cujo prefixo termina com a mesma consoante que começa o segundo termo, o hífen é empregado. Então, interracial, superromântico, hiperrequintante. Então, se eu tenho consoantes iguais, a gente coloca o hífen. Aqui vai cair na mesma regrinha ali da letra R, ok? Palavras cujo prefixo é re e o segundo termo começa com a letra E. O que que a gente vai fazer? A gente não tem mais o hífen. Então, reeditar, eu tiro o hífen e dobro as duas vogais. Na verdade, eu não dobro as duas vogais. Eu deixo as duas vogais. Reeducação, reeleição, ok? Palavras com prefixo co. O hífen não é empregado. Se o segundo termo começar com a letra H, perde o H. Então, olha aqui, ó, coabilitado. Eu vou colocar junto e eu vou tirar este H. Coautor, tinha o hífen. Agora é separado. Perdão, agora é junto. Então, olha aqui, ó, eu tinha coautor separado e com hífen. Agora, com a nova regra, é junto e sem hífen. Essas são as regrinhas principais. São coisas que vocês vão só aprender com o tempo. Realmente são regrinhas chatas, mas o que vocês precisam fazer? Sempre que tenha dúvida, procurem uma gramática, ok? Procurem na internet como que se escreve essa palavra. Qualquer dúvida pode entrar em contato pelo e-mail cintia.souza@unipacuberlandia.com.br.